Vamos pensar numa cena. Um crime, sabe? Planejado nos mínimos detalhes. O criminoso vai lá, faz o que planejou e pensa: pronto, consegui. Mas e se o resultado que ele queria de fato acontece? Só que de um jeito totalmente bizarro e inesperado. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje. É uma situação que parece um verdadeiro quebra-cabeça, mas que o direito penal, olha só, tem uma solução bem específica para ela. É uma viagem bem interessante pela lógica por trás da lei e da intenção. Ok, então para a gente entender de verdade esse conceito, nada melhor do que um caso prático, né? A história começa com um plano bem simples e mortal, mas o final é tudo menos simples. A sequência dos fatos parece bem direta, né? Acontece o ataque, o criminoso acha que a vítima morreu e tenta se livrar do que ele pensa ser um corpo. Só que aí vem a grande viravolta. A causa real da morte não foi a planejada. É exatamente essa quebra na lógica, nesse nexo causal, que cria todo o problema que a justiça precisa resolver. E é aqui que o dilema legal começa de verdade. Com base em tudo isso que aconteceu, por qual crime essa pessoa deveria ser julgada? A resposta, adianto, não é nada óbvia e mostra como a aplicação da lei pode ser complexa. Se a gente parar para pensar, cada uma dessas acusações parece fazer algum sentido, né? Poderia ser uma tentativa de homicídio pelas facadas e depois o crime de ocultação de cadáver. Ou, quem sabe, um homicídio qualificado por afogamento, já que foi assim que a pessoa morreu no final das contas. Essa dificuldade em escolher a acusação certa transforma esse caso num baita desafio para o direito. Mas, felizmente, para resolver esse tipo de quebra-cabeça, existe um princípio jurídico que foi criado exatamente para essas situações. É como se fosse a chave que coloca a ordem no caos e mostra para a gente como a lei interpreta a intenção do agente. O nome desse princípio é a aberratio causae, que basicamente significa erro sobre o nexo causal. Mas, de forma simples, o que a lei entende é o seguinte: o resultado que o agente queria, a morte, aconteceu. O fato de ter acontecido de um jeito diferente do que ele planejou não apaga a intenção original. E esse conceito fundamental também é conhecido como dolo geral. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito muito forte. No fim das contas, o que realmente importa para a lei, num caso como esse, não é a sequência exata dos fatos, mas a intenção, o propósito inicial do criminoso. A responsabilidade penal está toda amarrada no que ele queria fazer desde o começo. Tá, então como é que esse princípio de dolo geral se aplica na prática ao nosso caso? Vamos avançar um pouco e ver como isso se desenrola, analisando cada uma das possíveis acusações sobre a luz dessa doutrina. Então, o ponto crucial é esse aqui, ó. Homicídio qualificado por afogamento está descartado porque não existia a intenção de matar por asfixia. Ocultação de cadáver também não rola, porque, tecnicamente, a vítima ainda estava viva. Então, o que sobra? Homicídio simples. A lei basicamente junta as duas ações, as facadas e o ato de jogar no rio, e enxerga tudo como um crime só, guiado pela intenção original, que era matar. E é bem interessante notar que a aberratio causa não está sozinha. Ela faz parte de uma espécie de família de conceitos jurídicos que lidam com erros na hora de cometer um crime. Isso só mostra como o direito vai nos detalhes. Vamos conhecer essa família rapidinho. Primeiro tem a aberratio ictus, que é o erro no alvo. Sabe, tentar atirar em alguém e acertar a pessoa do lado. Depois vem a aberratio criminis, que é o erro sobre o crime em si. Tipo, alguém joga uma pedra para quebrar uma janela, mas acaba machucando uma pessoa. E por último, a nossa aberratio causer, que, como a gente viu, é o erro no jeito como o resultado acontece. Juntas, elas são ferramentas da lei para lidar com os imprevistos do mundo do crime. Bom, chegando ao fim dessa análise, qual é a grande lição que fica de tudo isso? O que esse conceito nos diz de verdade sobre como a justiça funciona? A mensagem é muito clara. A intenção inicial é soberana. O dolo geral serve para garantir que um criminoso não escape da sua responsabilidade por um resultado que ele queria, só porque o destino, de forma irônica, deu uma mãozinha. A lei foca no propósito e não no percurso acidental. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Será que priorizar a intenção em vez do resultado é sempre o caminho mais justo? É uma questão filosófica bem profunda que está no coração do direito e que faz a gente pensar sobre o que realmente significa responsabilidade e justiça.